ter um sonho por si só é algo maravilhoso. Poder ver esse sonho ganhar forma e transformar-se em realidade é muito mais impressionante ainda. Mas e depois? O que acontece depois que nós alcançamos um sonho, algo que nós queríamos muito alcançar? É sobre isso que eu quero refletir contigo hoje, neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Esses dias, eu estava a refletir sobre essa questão, sobre nós alcançarmos um sonho e depois disso, o que é que vem para além desse sonho? E por que eu estava a refletir sobre isso? Porque eu alcancei um sonho muito grande. Só que é um sonho que meio que se transforma numa meta, o que obviamente é algo natural de acontecer se nós queremos realmente que um sonho nosso dê certo, que um sonho nosso seja alcançado, nós precisamos transformá-lo em meta de alguma forma, em um objetivo realmente a ser alcançado. Só que é um sonho que durante muito tempo eu quis e ao mesmo tempo não quis. Eu quis muito porque é algo gigantesco, mas ao mesmo tempo eu estava sempre com um pé atrás de pensar, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter a capacidade de conseguir sustentar, ter esse sonho? Porque alguns sonhos na nossa vida são sonhos que a gente vai lá, realiza e acabou. Mas muitos dos sonhos, não. Muitos sonhos que nós colocamos na nossa vida são sonhos que nós, ao chegarmos lá, vamos ter que manter aquilo de alguma forma. Seja mentalmente falando, emocionalmente falando, intelectualmente ou até financeiramente, nós vamos ter que manter esse sonho. No meu caso, é um sonho que financeiramente ele vai ter que ser mantido. Ele vai ter que continuar lá porque é uma responsabilidade. E eu acho que é isso. Eu sempre tive muita consciência que não era só um sonho chegar lá e acabou. Não, eu sabia que era uma responsabilidade que ia debruçar-se, digamos assim, recair sobre mim e que ia requerer e exigir de mim um compromisso muito grande. Então, durante muito tempo, eu fui adiando, mas ganhei coragem, fui lá e realizei esse sonho, essa meta, esse grande sonho que eu tinha. Só que, no momento, eu até me lembro de ter pensado, nossa, eu deveria ter ficado muito feliz com a realização desse sonho, afinal é algo que eu quis durante muito tempo. Mas eu não fiquei eufórica. E muitas vezes nós estamos à espera de alcançar um sonho e ser assim o dia mais feliz da nossa vida naquele ano, naquele mês, alguma coisa do gênero. E para mim foi tipo, com aquela coisa no estômago de pensar, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que eu não estou a dar um passo maior que a minha perna? Será que eu não estou a viver degraus acima da minha possibilidade? Porque uma das filosofias que eu tenho comigo é justamente essa coisa de viver a vida degraus abaixo daquilo que eu posso sustentar, digamos assim. E eu realmente foi com aquele medo de, será que é a coisa certa? Será que é o momento certo? Só que ao mesmo tempo, por que eu fui? Por que eu fiz? Porque principalmente nesse objetivo em específico, não sei se existe um momento certo. Na vida, de uma forma geral, eu não acredito em momentos certos, momentos perfeitos para fazer as coisas. Existe um momento da decisão que a gente toma e a gente vai lá, a gente faz e a gente sabe que com aquela decisão temos um preço a pagar. Existem consequências que nós temos que arcar com elas. E foi o caso. Então, na minha cabeça, se eu andei a adiar por 10 anos e lá atrás, há 10 anos, era muito, mas muito mais fácil. Muito mais fácil economicamente falando. Era muito mais fácil. E eu fui arrastando
eu achei que já estava no momento de eu tomar essa decisão e a partir daí, ok, começar a ser mais responsável e ter uma meta e fazer aquilo acontecer e pronto. Só que eu, quando não fiquei eufórica, eu realmente comecei a refletir, nossa, eu deveria ter ficado muito feliz com isso e eu não estou. Será que eu fiz a coisa certa? Só que o que de certa forma me acolheu, não é essa a palavra que eu queria utilizar, mas agora não me vem outra palavra, mas aquilo que me deixou mais tranquila foi de pensar que aquele sonho hoje em dia, ter alcançado aquilo, não é mais algo isolado, não é mais um objetivo isolado. Ele faz parte de algo muito maior. Ele faz parte de algo gigantesco e esse passo, a conquista desse sonho, foi simplesmente mais um degrau da minha pirâmide. Não é? Eu falo muito sobre a questão das pirâmides e eu utilizo algumas pirâmides como ferramentas. Nesse caso, a falar da pirâmide dos sonhos, este sonho ele já não estava no topo da minha pirâmide. Porque no topo da minha pirâmide já está um sonho muito maior. Então, eu sei que para eu chegar no topo da pirâmide, esta conquista, este sonho alcançado, é mais um degrau. E foi isso que eu pensei. Se eu quero chegar ao topo da minha pirâmide, se eu quero conseguir alcançar esse algo maior que eu estou em busca, se eu quero conseguir construir essa vida que está no topo da pirâmide hoje, eu preciso de dar esse passo. Então, mesmo com medo, mesmo com as incertezas, mesmo com as perguntas todas, eu tive que fazer. Entende? E eu quis trazer essa reflexão para cá, porque muitas vezes não é fácil nós tomarmos uma decisão que é uma decisão grande e muitas vezes não é fácil nós irmos em busca da realização de um sonho, porque, primeiro, nós não sabemos o que é que há para além desse sonho. Segundo, nós não sabemos como é que nós vamos sustentar e manter esse sonho. E isso tudo nos assusta. Isso tudo nos assusta. Eu, por exemplo, sou aquela pessoa que eu não gosto de fazer dietas. Eu não acredito muito nas dietas, porque as dietas parecem muito, para mim, uma privação momentânea para eu ter uma conquista passado um certo período de tempo. Só que a questão é, se eu olhar para o meu dia a dia a longo prazo, né, a médio e longo prazo, fazer isso é algo que eu vou conseguir manter na minha vida? É algo que eu vou conseguir sustentar a longo prazo? Se a resposta for não, não faz muito sentido. Óbvio, há exceções, e eu aqui mais uma vez, eu não estou a prescrever nada, eu estou a sugerir, a trazer as minhas escolhas, as minhas reflexões e tu aplicas se fizer sentido na tua vida, caso contrário, está tranquilo também, ok? Mas, obviamente que há exceções de dietas que têm que ser feitas por motivos variados, certo? Vários motivos, N motivos. Mas no meu caso, fazer aquelas dietas muito restritivas por uma questão de estética, para mim, não faz sentido. Outra coisa, por exemplo, treino. Eu não treino só por treinar, ou eu não treino com aquele objetivo de, nossa, não, o verão é daqui a não sei quantos meses, então eu vou ter que fazer uma dieta muito restrita e treinos muito não sei o que e tal, porque eu tenho que ter o corpo do verão. Isso para mim, eu não vivo isso de todo. Porque para mim é sobre o estilo de vida que eu estou a construir. É sobre quem eu quero ser e como é que aquela ação em específico vai contribuir para eu alcançar esse objetivo. Por isso é que eu digo, no topo da minha pirâmide tem a vida que eu quero viver e nessa vida, obviamente, eu olho para todas as áreas, não é? A área espiritual, financeira, mental, emocional, mas eu coloco tudo isso dentro de um único objetivo. E a partir daí, a forma como eu vou escalar a minha pirâmide é pensando nesse objetivo macro, olhando com essa visão macro, e eu vou estreitar a minha visão e ter essa visão micro para o meu dia a dia, para os objetivos, para os degraus que eu preciso alcançar e ir alcançando esses degraus um por um, com vista, sabendo da minha visão macro. Então, eu não gosto de fazer essas dietas, esses treinos justamente por causa disso. Para mim,
o meu sonho, hoje em dia, os meus sonhos, as minhas conquistas, os meus objetivos, eles precisam fazer parte de algo maior. Porque se eles não fizerem parte de algo maior, eu chego lá e depois. É o que acontece muitas vezes quando as pessoas fazem dietas muito restritas para uma coisa muito específica. Alcançou aquilo e deixam completamente de fazer aquilo, deixam de ter aquela alimentação, mudam completamente. E depois muitas vezes ficam felizes, ficam infelizes, frustram-se. Por quê? Porque aquilo foi para cumprir um determinado objetivo. O objetivo está cumprido, fui-me embora, sabem? E então, eu hoje, para não ter esse sentimento de, tá, e agora? O que é que eu faço? Tipo, tá, alcancei, e agora? Eu já olho para uma visão mais macro. Eu já olho pensando, tá, faz sentido? Para que é que eu estou a fazer isso? Por que é que eu estou a fazer isso? Então eu acredito que grande parte de nós conseguimos sustentar os nossos sonhos e os nossos objetivos a longo prazo e realmente ficarmos felizes e celebrarmos a conquista é sabermos que aquilo faz parte de algo muito maior. Qual é esse algo maior? Qual é esse objetivo gigantesco? Qual é esse sonho maior que este objetivo, que esta meta, que este sonho menor, digamos assim, está a sustentar, está a alimentar. Se não tiver um propósito, não tiver um sentido e um significado muito maior, é muito difícil, pelo menos para mim, ok? Conseguir manter aquilo, conseguir ter aquela atitude em primeiro lugar e conseguir manter e continuar a sustentar. Porque nós temos que lembrar que existem sonhos, existem metas que não é só alcançar. É pensar, é refletir, é saber como é que eu vou sustentar isso dali para frente. É basicamente eu saber o preço que eu tenho que pagar por alcançar aquela meta ou aquela conquista. Quando eu tenho essa consciência e eu sei qual é o preço que eu preciso pagar, qual é o preço que está em causa para eu alcançar uma determinada meta, um determinado objetivo, aí eu consigo entender se faz sentido ou não eu ir por aquela via, se faz sentido ou não eu correr atrás daquele sonho. Porque caso contrário, eu chego lá e eu vou pensar, nossa, faço o que a partir daqui? E assim, nem todos os sonhos vão nos causar essa euforia de, nossa senhora, saltar, atirar foguetes, porque eu alcancei um sonho. Nem todos os sonhos vão ter esse efeito em nós. Mas há alguns sonhos que, se eu tiver um significado e um propósito muito maior atrelado a eles, eles podem sim ter esse efeito sobre mim. Porque eu, sendo bem sincera, não é que eu não tenha capacidades de sustentar esse sonho, essa meta, esse objetivo a longo prazo. Eu tenho. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho, eu, como gosto de pensar em viver sempre abaixo daquilo que eu consigo sustentar, aquilo se tornou uma preocupação para mim. Aquilo se tornou um motivo para eu adiar durante anos a conquista e a realização desse sonho. Então, muitas vezes, quando nós arrastamos a conquista de um sonho, arrastamos fazer o que tem que ser feito para alcançar um sonho, não é só porque eu não quero alcançar ou não tenho os recursos. Não. Ou eu não tenho a capacidade de alcançar. Muitas vezes é o meu medo de não saber até que ponto eu vou conseguir sustentar aquilo e a minha falta de visão de perceber onde é que aquilo se encaixa numa visão mais ampliada daquilo que eu estou em busca e daquilo que eu quero. Porque quando nós paramos para analisar, manter um sonho não é algo automático. Do mesmo jeito que alcançar um sonho vai requerer uma nova mentalidade da minha parte, novos comportamentos, novas posturas, novas atitudes, dependendo, obviamente, do sonho que é, mas vamos pensar juntas aqui, tá? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho gigante, eu quero muito alcançar e eu digo, nossa, o meu sonho é isso aqui. Tá, lindo, bonito. Na prática, no meu dia a dia,
O que eu tenho feito para alcançar esse sonho? Se eu não tenho feito nada, obviamente que eu tenho que parar para refletir. Primeiro, o quanto eu de facto quero alcançar esse sonho. Segundo, o que me tem impedido de fazer o que é preciso para alcançar esse sonho? Terceiro, o que eu tenho que fazer para alcançar esse sonho que eu não estou a fazer? E por que eu não estou a fazer? Porque quando eu olho para as coisas dessa forma, eu muitas vezes entendo que foi o meu caso. Não é que eu não tivesse capacidade, não é que fosse um sonho impossível de alcançar para mim, não é que eu precisasse de rios de dinheiro, não é que eu precisasse de recursos infinitos, de tempo infinito, de energia ilimitada para fazer isso. Não. O meu medo era: será que eu vou dar conta? Será que eu vou manter? Será? Só que quando eu coloco isso como um degrau para alcançar o que eu quero, isso se torna inevitável, porque se eu não faço isso, eu não chego lá. Não é mais sobre o sonho isolado. É sobre toda a pirâmide que está à espera de ser escalada, não é? A partir daquele sonho. Então, foi e é, não é? O começo de algo muito grande, de uma vida que eu quero construir no futuro. E eu precisei dar esse passo. Então, o que eu quero que tu reflitas e o motivo que me fez trazer essa reflexão para cá é porque eu sei que do mesmo jeito que eu arrastei durante 10 anos a conquista desse sonho, que tudo bem, é um sonho, é uma meta material, mas que faz parte de algo maior, obviamente material, financeiramente falando, mas que faz parte de uma vida que eu quero construir e de um futuro que eu quero construir para mim. E eu arrastei durante esse tempo todo por eu não ter essa visão, mas quando eu desenvolvi essa visão, não é? E quem acompanhou os últimos episódios do podcast onde eu falo dessa definição de um único objetivo de vida, ou de um único objetivo pessoal e um único objetivo profissional e isso tudo, a gente entende que se esse é o meu único objetivo, existem ações e existem passos que eu tenho que fazer para chegar lá. Quais são esses passos, quais são essas ações? E eu entendi que este era um passo que tinha que existir. E que ele não estava a ser um passo isolado nem um tiro dado no escuro. Ele fazia parte de algo muito maior. Então, o que eu quero que tu reflitas é primeiro, qual é o sonho que tu estás a adiar, não ir em busca, porque falta-te mesmo essa clareza de o porquê que eu quero isso, onde é que isso se encaixa, no que é que isso faz parte, porque eu vou ser muito sincera, eu vejo muitas, mas muitas mulheres, ok, que ficam muito por aquela coisa de nossa, o meu grande sonho mesmo que eu queria muito é isso. Mas quando a gente vai olhar no dia a dia, na vida delas, o que elas estão a fazer para alcançar isso? Nada. Nada. E depois as desculpas são sempre as mesmas, que acho que eu dava para mim mesma, não é? Mas nossa, eu não tenho dinheiro para alcançar isso. Mas agora não é o momento. Porque eu não tenho esse tempo todo para fazer isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, se tornam muito mais desculpas e empecilhos e barreiras para alcançar esse sonho do que propriamente ações práticas para que esse sonho, ao invés de ser arrastado durante 10 anos, nossa, é o meu grande sonho, em 10 anos não alcançou, eu passar 10 anos, mas nesses 10 anos alcançar esse sonho. Nesses 10 anos eu tomei a decisão e pode ser sim que o meu sonho leve 10 anos a alcançar, dependendo do que eu quero fazer. Mas eu sei que esta ação que eu estou a fazer hoje é em prol disso que eu quero conquistar amanhã, depois daqui a 2, 3, 4, 10 anos. Quanto tempo for. E os meus dias acabam por ser pensados e desenvolvidos e construídos de uma forma mais estratégica, porque eu acabo por pensar, essa ação é por causa disto aqui. Então, se esta ação é por causa disto aqui, é inegociável para mim fazer isso. Eu não, nem sequer vou cogitar a possibilidade de colocar uma outra prioridade porque eu sei o que é prioridade. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Então, espero que leves pelo menos essa reflexão daqui e olhes para a tua vida e percebas qual é o sonho que tu estás a adiar, que não tens, nem paraste sequer para pensar
nossa, como é que eu faço para alcançar esse sonho? Esse sonho até pode ser o topo da tua pirâmide, tá? E, nossa, eu gosto muito de fazer isso e eu não só faço isso para mim, como eu utilizo isso como uma ferramenta mesmo. Aliás, eu acho que nem faria sentido ser de outra forma. Eu não utilizar essa ferramenta, isso como ferramenta no meu trabalho, porque é algo que eu utilizo e que faz muito sentido para mim. Eu colocar o meu sonho no topo da pirâmide e eu depois começar a construir essa pirâmide e as ações que eu preciso dar, começando pela base, faz todo sentido para mim, porque o topo da pirâmide é onde eu quero chegar. A base da pirâmide é o meu ponto de partida. Eu ainda nem estou a cogitar estar no primeiro degrau. Eu estou na base da pirâmide. O meu ponto de partida é a base da pirâmide. E quando eu faço isso, e se tu quiseres fazer em casa, faz. Eu começo a perceber, ok, o que eu preciso fazer para chegar lá. Aí, é muito a lógica do GPS, tá? Que eu gosto muito de utilizar essa analogia também no meu trabalho. Porque na lógica do GPS, o GPS, quando tu pegas no GPS e colocas, a primeira coisa que tu colocas é o destino, não é? Que é onde tu queres chegar. A segunda coisa que o GPS normalmente te pergunta é a tua localização, não é? Se isso não tiver de forma automática, ele vai perguntar, tá, onde é que tu estás? E isso vale até para quando vais pedir um carro numa aplicação, por exemplo. Tu colocas o destino e depois ele pergunta, tá, de onde é que nós estamos a partir? Para aí sim traçar-te o caminho. A partir daí, ele dá-te o caminho, as possibilidades, as alternativas. No caso do GPS, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer a analogia e de pensar é, no GPS, nós temos o que eu chamo de métricas de sucesso, ok? Nós temos os recursos e nós temos os norteadores de decisão, ok? Eu utilizo isso no meu trabalho e eu gosto muito de fazer essa analogia com o GPS. Então, no GPS, ele pergunta-te onde é que tu chegar, onde é que tu queres ir? Destino. Pergunta-te qual é o teu ponto de partida, a tua localização. E depois ele dá-te os caminhos. Só que antes dele te dar os caminhos, o que eu gosto de chamar de norteador de decisão do GPS é, por exemplo, eu até contei em alguns episódios anteriores do podcast, que eu estava a ter um problema com o meu GPS, porque ele estava a me dar caminhos super compridos, diferentes, para chegar num destino que eu sei que eu demorava tipo 5 minutos a chegar e que eu podia ir pela autoestrada e isso tudo. O que eu vim a descobrir depois? Que o meu GPS estava com uma definição para evitar autoestradas. Sim, não sei como é que eu fiz isso. Então, aquele era o norteador de decisão do meu GPS. Evitar autoestradas. A decisão do caminho que ele ia me entregar tinha que ser com base nesse norteador. Evitar autoestradas. Então, ele estava a dar todas as hipóteses possíveis, mas que não fosse pela autoestrada. Depois, como é que o GPS dá métricas de sucesso? Através do próprio mapa, né? Tu vais vendo no mapa que tu estás perto ou longe do teu destino e tu também vais vendo os minutos, não é? Os minutos ali passando, conforme tu vais caminhando, ele vai te mostrando ali. Isso eu vejo como métricas de sucesso. Ele está-me a dizer se eu estou a ser bem sucedida ou não. Tanto é que se eu errar na estrada, os minutos mudam, o mapa dá uma volta diferente. Por quê? Porque ele está a dizer, amiga, erramos aqui a estrada. Mas isso também é muito importante porque o GPS ele também faz esse ajuste. Se tu te perderes no caminho, é preciso fazer o ajuste, certo? Para tu saberes onde queres chegar. E no GPS ele até te dá os recursos, não é? Se tu queres ir de carro, transportes públicos, a pé, por aí vai. Conosco é igual, com os nossos sonhos é igual. Se eu coloco o meu sonho no topo da minha pirâmide, não é? É onde eu quero chegar. Na base, é a minha localização, o meu ponto de partida, é onde eu estou. A partir daí, eu preciso entender o que é que vai nortear as minhas decisões. Que aí sim vai me fazer saber se aquele sonho é um sonho que eu vou atrás ou se aquele sonho é um sonho que eu não vou atrás, porque faz sentido ou não para aquilo que eu quero alcançar. Depois, ele vai me dar alguns recursos, ou seja, eu tenho que saber quais são os recursos que eu preciso ter e quais são os recursos que eu tenho para eu trilhar o caminho. Certo? E depois eu preciso definir as minhas métricas de sucesso.
Quais são as minhas métricas de sucesso? Como é que eu sei que eu estou a ser bem-sucedida ao retirar esse projeto, essa ideia, esse negócio do papel, esse sonho, ao fazer esse sonho acontecer? Como é que eu sei que eu estou a ser bem-sucedida? No meu caso, uma das coisas que eu sabia que iriam eventualmente ser para eu ter decidido ir para esse sonho, mesmo com medo, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia onde eu estava, eu sabia, já tinha, não é, feito o meu caminho, construído o meu caminho para eu ir. Nesse caminho, obviamente, eu defini alguns norteadores de decisão, eu entendi quais eram os recursos que eu tinha, que eu precisava, e eu coloquei as minhas métricas de sucesso. E eu sabia que, alcançando esse sonho, conquistando aquilo, dando aquele passo, eu ia estar mais próximo. Então, o que norteou a minha decisão para, mesmo com medo, mesmo com incerteza, mesmo com insegurança, é saber que aquilo fazia parte, ok, daquele sonho, daquele objetivo. E o mesmo vale para quando estás a tentar alcançar algo que tu olhas, isso vai me fazer fugir e sair da rota, do caminho, daquilo que eu quero alcançar. Então, não vou, porque não faz sentido, então não vou. Tão simples quanto isso. De verdade, uma das coisas que as pessoas dizem que é, de certa forma, um diferencial, um dom, uma característica minha, whatever, é o simplificar. E eu gosto muitas vezes de explicar, trazer esses exemplos, fazer essas analogias, justamente para conseguir trazer de forma mais realista possível a simplicidade que é nós tirarmos uma ideia e um projeto do papel. Eu tenho a ideia de fazer isso. Eu quero fazer esse projeto. Eu tenho esse sonho. Tá. Se eu não coloco tudo isso que eu falei aqui no papel, é óbvio que eu vou andar a procrastinar e passar anos e eu vou estar sempre a dizer, nossa, o meu sonho seria ser isso aqui, o meu sonho seria construir isso, o meu sonho seria abrir esse negócio, o meu sonho seria fazer isso. Ok, e se eu nunca coloco no papel, se eu nunca analiso, eu nunca sei. E se isso não faz parte de algo maior, mesmo que eu conquiste isso, fica naquela, tá, alcancei isso, estava à espera de ficar bué feliz e tal, mas não fiquei. E agora? Aquilo que eu queria tanto se torna algo banal. Eu deixo de valorizar aquilo, eu deixo de realmente celebrar e respeitar aquela conquista o tanto que eu deveria, porque se tornou banal. Isso acontece em vários momentos, em várias áreas da nossa vida. Nossa, alguém começa, por exemplo, um projeto, um negócio e consegue bater uma meta que queria muito. E todos os meses aquilo começa a ser recorrente. A pessoa já esquece que um dia ela quis muito aquilo. Quantas vezes isso não acontece conosco? E todos nós estamos sujeitos a isso. E a forma que eu vejo genuinamente de fazer com que isso não aconteça é realmente tendo essa visão macro, essa visão de médio e longo prazo e sabendo que aquilo faz parte de algo muito maior, que ele tem um propósito, um sentido e um significado atrelado que é muito forte. O porquê é muito forte. Se o porquê é muito forte, qualquer como faz sentido. Qualquer como se sustenta. Ok? Alcançar um sonho é algo realmente maravilhoso, mas conseguir manter, sustentar aquele sonho, ver aquele sonho transformar em realidade é algo impressionante, é algo que requer um esforço contínuo, um sacrifício contínuo e que só vai fazer sentido e deixar-nos realmente eufóricos se nós entendermos que aquilo não é um ato isolado. Okay? Eu espero que essa reflexão tenha realmente feito sentido, que tenha te ajudado de alguma forma. E eu gostaria de saber se já alcançaste algum sonho que pensaste, e agora? Ou alcançaste algum sonho que hoje em dia é a tua realidade e ele se tornou tão banal que o significado que ele tinha no início, hoje em dia é só mais um sonho. Só mais uma coisa que eu alcancei. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se por acaso tu quiseres saber mais sobre o meu trabalho e quiseres a minha colaboração e fazer essa construção conjunta de retirar alguma ideia, algum projeto do papel, manda um oi, manda uma mensagem.
pelas redes. Vou tentar deixar aqui também o link direto, não é? Por onde tu podes falar comigo, se for o caso. E a gente vai conversar. Eu gosto de conversar para entender primeiro se é um projeto que faz sentido, se é algo que eu realmente consigo te ajudar ou não a construir. Lembrando sempre que eu trabalho duas frentes, não é? A pessoa e a profissional. Obviamente, pensando em objetivos profissionais, porque eu acredito nisso. Que a pessoa e a profissional andam juntos, os teus objetivos profissionais vão requerer de ti uma nova mentalidade, novos comportamentos, novas formas de pensar e de agir. E, óbvio, quando eu traço esse plano contigo, pensando no topo da tua pirâmide, olhando para a base da tua pirâmide e construindo tudo isso e analisando todos esses pontos, a pessoa que tu és hoje não tem esse sonho, ainda não alcançou essas coisas que tu queres, enfim, porque não é a pessoa que vai alcançar isso. Então, algumas mudanças vão precisar ser feitas, só que, obviamente, nós precisamos ter consciência dessas mudanças. Se nós não temos consciência, não temos mudança. Se nós não reconhecemos aquilo que nós queremos e o que é que precisamos para alcançar aquilo, quem nós precisamos ser para alcançar aquilo, a gente nunca alcança aquilo. Não é? Então, fica aqui a minha reflexão e eu espero que tu tenhas gostado desse episódio. Já sabes, se tu gostaste do episódio, se fez sentido, se tu consideras que mais pessoas podem se beneficiar disso, seja uma estrela na vida de outras pessoas. É só reencaminhares, ok? Esse conteúdo para aquela pessoa que passou-te pela mente. E, de verdade, se lembraste de uma amiga, envia para essa uma amiga, ok? Mudar a vida de uma pessoa ou fazer com que uma pessoa tenha aquele momento inicial de pensar, nunca pensei por esse ponto de vista, é aquilo que pode despoletar uma mudança na vida dela. Então, seja uma estrela e faça isso. Pode ser que assim tu consigas iluminar mais vidas e mais caminhos. E é para isso que nós estamos aqui, ok? Estrela, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!